Olá, eu sou o Cleito Cardoso de Oliveira, sou psicólogo, estou aqui para mais um vídeo falando sobre psicoterapia. Hoje vamos abrir o código de ética da psicologia. Então, eu quero mostrar algumas coisas. Essa aula faz parte do módulo de burocracias e questões mais técnicas que a pessoa psicóloga precisa prestar atenção na sua prática clínica. Então, caso você se interesse por esse conteúdo e outros, eu deixo aqui na descrição o link com, com meu curso da Hotmart. Então, tem essa aula lá, porém lá eu dou exemplos, falo mais coisas e dou mais detalhes sobre alguns pontos. A ideia aqui é não demorar tanto e passar bem por cima sobre alguns pontos principais. E aí, não é diminuindo o conteúdo para chamar a sua atenção, para comprar o curso, mas o YouTube, detecção, e não ganho nada com isso, mas também é um conteúdo acessível por apenas R$ 99,00, assinatura de um ano. E a ideia é que tenha pelo menos 50 aulas e já tem 18, agora em março. Então, estou gravando isso no final de fevereiro. Então, pelo menos até o comecinho de março, terão 21 aulas prontas, gravadas e lançadas. E aí, mais duas aí até o final de março. Então, espero que você aproveite esse material e vamos abrir o código de ética aqui junto comigo. E, como eu falei no primeiro vídeo, no meu primeiro vídeo aqui do canal, é tudo meio caseiro, tá? Então, ainda estou me acostumando também a produzir, quem sabe aí baixar um OBS para ter uma fluidez aí diferente, mas acho mais fácil aqui. O importante é o conteúdo e não a beleza do visual. Que fique combinado isso aqui nesse canal. Então, eu vou apresentar aqui 2 slides e depois a gente abre o código de ética. Então, o que é agir de maneira ética? Isso aqui eu falei na primeira aula. Então, eu não vou retomar, mas lá no meu curso, fazendo propaganda dele de novo, espero que você compre, mas também não vou fazer aqui qualquer coisa, pular conteúdos de maneira proposital e ficar provocando você para comprar. Às vezes não tem condições, eu entendo, mas quero produzir aqui um conteúdo que seja proveitoso, para além do que tem lá no curso. Mas tinha um slide igualzinho a esse. Se você assistiu a primeira, vou aprofundar algumas coisinhas aqui. Ética é algo moral. Então, é uma construção dentro da sociedade. Então, dentro da psicologia, temos aí eleições, temos representantes, temos discussões contínuas para falar sobre determinados temas e decidir para que direção a gente vai. E temos aí os nossos conselhos de ética, dentro dos CRPs aí espalhados pelo Brasil, que vão trazer aí algumas discussões, vão analisar alguns casos, e muitos casos éticos que chegam são por documentos mal feitos, inclusive será o quarto vídeo aqui desse canal, produção de documentos, práticas bem intencionadas, porém que levam a prejuízo da pessoa que está sendo atendida. E isso acaba sendo relevante, porque se a gente não se conversa enquanto profissionais da área, se conversar assim, mandar uma mensagem para alguém perguntar sobre a sua prática, a gente fica totalmente perdido, porque não tem em muitos casos, por isso eu vou abrir o código de ética, não tem
algo explícito sendo falado. Ou questão de moralidade ainda. A gente tem ali uma questão e sabe que ninguém vai ver. Por que que eu faria, se ninguém vai ver? Vou ganhar vantagem, preciso sobreviver. Alguém, vamos lá, alguém bate em algumas pessoas ou causa um acidente muito grave, chega para você e fala: "Tô aqui 25 mil e você me dá um laudo". Parece muito tentador. Por que que você não deveria fazer? Não é: "Ah, mas ninguém vai pegar". Não importa. A gente precisa discutir para além de evitar punições. E aí que entra a moralidade. A gente precisa estar alinhado. Você precisa estar alinhada. Todo mundo precisa estar em alinhamento com o que o nosso Conselho Federal e dentro dos conselhos regionais sobre uma prática, uma forma de agir, uma postura e não agir conforme a nossa cabeça. Então, todo mundo senta, todo mundo discute e temos um código sobre como a nossa vida, enquanto profissionais da psicologia, deveria ser. E não é o alecrim dourado que vai falar que é diferente e vai aceitar lá os 25 mil. Não podemos aceitar isso. Isso aí também serve para leis. Então, por exemplo, não deveria existir uma lei punindo quem rouba as coisas das pessoas, porque não deveria existir roubo. Mas isso acontece e mesmo que a pessoa não seja pega, ela não deve roubar. Porque dentro da nossa sociedade a gente optou por considerar isso um comportamento errado. A moral vem daí. Não é porque a pessoa não vai ser pega. E aí eu não estou falando de questões mais delicadas, tá? Tipo, pessoa passando fome ou determinadas necessidades ou outras questões mais específicas que fazem uma pessoa roubar. Não estou falando desse ponto. Estou falando da regra mais geral. Aí é discussão que a gente pode discutir ali em um momento que eu falar sobre competências multiculturais. Que aí, de novo, vai entrar a moralidade, mas aí, olhando para a nossa moralidade enquanto pessoa, psicoterapeuta, que vai atender outra pessoa e cuidados que a gente precisa ter para não jogar a pessoa que a gente está atendendo. Mas aí, falo disso em outro momento, inclusive, tem uma aula no curso que falo tanto sobre isso. Eu, de novo, aqui vendendo esse curso. Não temos um texto fechado sobre o que fazer e não fazer, precisamos estar sempre em contato com colegas profissionais para avaliar as nossas atitudes, temos que refletir continuamente sobre a nossa prática e manter a ética para além de evitar punições. Tranquilo? Bacana? Falei um tanto disso no vídeo anterior, confira lá, no vídeo número 1 desse canal, e deixo aqui os comentários também para aprofundar. Precisamos abrir o código de ética para saber das nossas limitações. Você sabe o que você pode fazer enquanto profissional da psicologia? Saber o que pode ser ofertado. A gente pode fazer tudo, portanto que tenha boa intenção. Não é bem assim. Dar segurança para os dois lados sobre o serviço ofertado. Então, assim, tem algo que regula a nossa profissão. E a pessoa que está contratando nosso serviço também precisa ter uma segurança sobre o que está sendo oferecido. E temos regras bem específicas ou discutidas para garantir essa segurança. E não fazer algo irregular, mesmo quando pressionado por alguém em instituições. Esse ponto aqui é muito importante.
Já vi casos da pessoa falando, coloca prontuário, escreve tal coisa para marcar que teve presença, mesmo a pessoa não indo. Isso aconteceu recentemente com uma amiga em uma clínica aí em uma outra cidade. Mas faça determinado relatório porque a mãe quer. Faça tal coisa para ajudar fulano. E aí, pressionado pela instituição ou pela clínica que atua. Não podemos fazer isso. E você tem um código de ética que pode mostrar ali as limitações do que você pode fazer ou não. No mundo ideal, procurar o conselho regional, tirar dúvida e falar sobre a situação que está passando. E efetivamente sair desse local. Ah, mas tem as questões financeiras, se eu não trabalhar aqui, eu não pago as minhas contas. Compreendo. E aí, por isso que isso precisa ser discutido cada vez mais. Precisamos abrir o código de ética e todo mundo, enquanto uma comunidade, um órgão, ou, agora me fugiu a palavra, enquanto, não entra a palavra sociedade, enquanto, enfim, categoria. Enquanto categoria, precisamos ter uma prática regulada, discutida, amparada, pensando na pessoa que está ali em sofrimento e atendendo, sendo pressionada a pessoa ali a fazer determinadas coisas que são irregulares. Então, quem está na base, quem está lá na clínica ganhando 7,50 por atendimento, vai estar sendo pressionada, essa pessoa, a fazer coisas para garantir o mínimo de dinheiro para se manter na profissão. E precisamos, enquanto categoria, atuar para evitar situações assim. Aqui eu estou falando do mundo ideal, e isso é para ser discutido, e uma discussão profunda, e não só ficar colocando na internet textinho ou falas soltas de determinadas figuras. Então, bora abrir o nosso código de ética. Então, ele é curto, é fácil de ler. Vamos lá. Pegar isso aqui para ler uma vez por mês é super tranquilo. 20 páginas ou arquivo. Não peguei o meu livrinho, né? Podia ter pego, mas normalmente o CRP manda físico, né? Ou você pode pegar ele físico. Então, vai no seu CRP, faça uma visita e peça um código de ética para você ter ele físico. Então, é um livrinho bem pequeno, efetivamente tem 16 páginas ou 15 de leitura para valer, assim, sobre o código, e aí você vai ver algumas marcações, eu vou pular algumas, como eu falei, para poupar tempo e para aprofundar em alguns outros tópicos. Inclusive, essa aqui foi uma das aulas mais longas que eu fiz, e aqui eu quero deixar com quase 1 hora. Então, temos coisas pra caramba para discutir. Então, ele foi feito em 2005, obviamente, pelo Conselho Federal de Psicologia, então é sempre importante ler ali. Ana Bock, conselheira presidente. Quem não conhece Ana Bock, por favor, pesquisar livros dela. Então, já ia puxando outros assuntos aqui. De novo, falar do meu curso, desculpa. Mas lá eu vou lembrando de assuntos e vou puxando assuntos. Então, para começar aqui, já na apresentação,
Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que ganham a, a, e garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade. Nossa, e a sociedade como um todo. Minha dicção tá ótima. Mas espero que esteja entendível. Que eu olho a tela principal, olho aqui, aí vou lá, volto aqui, já perco a linha, e aí eu já me confundo aqui nas palavras. Então, basicamente, só lembrando, nossa prática não é tirada da nossa cabeça. Ela vem de uma construção. Inclusive, peguem no site do Conselho Federal livros falando sobre a história da psicologia do nosso país, como ela foi forjada ali, das raízes, como ela surgiu, as lutas que, que pessoas importantes da nossa psicologia passaram ali, e, e, e aí, para você entender como estamos hoje. Então, os avanços, as lutas, a, as discussões com o passar dos anos, dentro de várias coisas, como foi resistindo a determinadas investidas. Isso é muito importante. Então, não vem do nada a nossa profissão. Não é um amontoado de técnicas dentro de uma abordagem. Não. Tem todo um pensamento por trás, tem todo um papel social e serve para atender a sociedade como um todo. Já vou falar mais sobre isso. Vou pular isso aqui, mas destaco aqui os 4 itens. Então, isso aqui demoraria muito tempo para falar, e vou falar só de alguns pontos. Inclusive, pause, leia aqui o destaque, mas, de novo, pegue o código de ética, baixe ele dentro do seu conselho regional, dentro do conselho federal. Talvez eu deixe os links aqui, né, também, para você baixar, e deixe aqui o link do conselho federal, deixo livros aqui de interesse, para que você consiga consumir ou ter pelo menos uma ideia de onde começar a ver algumas coisas. Então, princípios fundamentais. Primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por que que eu preciso destacar isso? A gente tem visto aí algumas discussões inadequadas ou declarações sobre algumas pessoas aí falando que só olham para um grupo. Precisamos olhar para um grupo invisibilizado. Alguns grupos que não conseguem ter poder financeiro para buscar atendimento, buscar ajuda, e, e precisamos olhar grupos que precisam dessa ajuda. É nosso papel e atender todas as pessoas. Qualquer prática que você tem que exclua um grupo, e aí eu não estou falando de, eu não tenho expertise para lidar com X caso. Não estou falando disso. Você sabe do que eu estou falando, especificamente. Então, qualquer prática, qualquer postura que vise um malefício para um grupo específico, ou exclua esse grupo do atendimento,
ela é inadequada. Então, eu nem sei o quanto eu posso falar no YouTube, né? Mas, assim, não é monetizado isso aqui, então, ainda assim, vou colocar alguns limites, porque fica aberto aqui demais para qualquer pessoa, né? Então, melhor me preservar nesse início, enquanto eu vou também entendendo aqui esse ambiente. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e atribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De novo, parece óbvio, mas temos visto práticas opressoras, práticas cruéis, práticas violentas ou que permitem ali a violência. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando criticamente e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Por isso, indicação de livro, eu vou acabar colocando aqui na descrição, falando um pouquinho da história da construção da nossa psicologia, mas para além disso, ajudar você a entender questões socioculturais, olhar a historicidade das pessoas que você atende. Na historicidade, vou fazer uma anamnese. Não estou falando desse tipo de busca de história. Perceber o local de onde ela veio, a cor da pele dela, questões sobre ela poder ser quem ela quer ser nesse mundo, de amar quem ela quiser, de expressar a religião dela da forma que ela quer, se ela tem esse direito ou não, ou se é perseguida. Então, temos muitas pessoas aí pegando pautas e falando, poxa, estão perseguindo a minha religião. Não, não está perseguindo determinada religião. E não olham para a própria prática, que é excludente e inadequada com as práticas e a visão da psicologia. Então, artigo 1º. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais você esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos dos usuários e beneficiários do serviço de psicologia. Assunto importante aqui. Então, vamos lá também. Quantas histórias você já não ouviu de pessoas que passaram em psicoterapeutas que tiveram um certo abuso na sua atuação? E, e assim, por mais que a gente tente denunciar, os CRPs estão lotados de denúncias. Isso é preocupante, porque não temos uma prática padronizada. Então, lá no meu curso eu dou alguns exemplos. Aqui eu vou dar uma segurada. É... Eu marquei bastante coisa, eu falei, essa aqui foi uma das aulas mais longas. Então, respeito por outros profissionais da psicologia, sugerir serviços de outros psicólogos sempre que por motivos justificáveis não puderem ser continuados pelo profissional e fornecer todas as informações necessárias para a continuidade do trabalho. Isso aqui vai se repetir algumas vezes, tá? Ou uma continuação ou um adendo aqui. Mas, basicamente, se você encaminhar, você não deixa de ser responsável pela pessoa que você está encaminhando. Você aí vai estar mais para baixo. Precisa indicar uma pessoa profissional e passar toda a documentação necessária para a continuidade do tratamento.
Então, no caso, uma vez, uma pessoa me procurou porque o psicólogo dela estava com alguma doença muito específica e precisou parar de atender. Algum tipo de câncer e precisou ir para tratamento. Então, a pessoa me procurou em seguida, mas essa pessoa deveria ter procurado outra pessoa profissional e passado toda a documentação necessária para a continuidade do caso. Se eu fico doente, fico incapacitado de continuar por algum motivo, eu preciso encaminhar. Claro, né? Se eu não estiver internado e tal, mas mesmo assim eu tenho como segurança passar para algumas pessoas todos os meus documentos. Pessoas, psicólogas, vão ter acesso à minha documentação e seguirão, por exemplo, sei lá, fiquei internado, fui atropelado e fiquei internado. Tem pessoas específicas que terão acesso ao meu computador, terão acesso ao meu celular, têm as instruções e efetivamente vão conseguir ter acesso aos meus conteúdos e serão acionadas ali para falar com as pessoas que eu atendo. Então, é nossa responsabilidade. Eu já ouvi caso, e aí eu tenho algumas suspeitas sobre esse caso, mas a pessoa era atendida e, de repente, a pessoa psicóloga desapareceu. E parecia que o atendimento estava tudo ok ali, mas a pessoa desapareceu de uma hora para outra. A minha suspeita é que a pessoa morreu. A pessoa psicóloga morreu. E o atendimento era online. Então, e a pessoa ficou ali totalmente desorientada. Mas eu tenho suspeitas bem específicas, porque essa pessoa, no caso, trabalhava para uma clínica e essa pessoa desapareceu depois de deixar uma dívida na clínica. Então, o atendimento foi suspenso por falta de pagamento e a pessoa não respondia, desapareceu mesmo, depois de algum tempo. Então, são coisas aí estranhas que acontecem na clínica. Mas também tem uma aula sobre isso. Enfim, cuidados que a gente precisa ter na clínica, principalmente sobre pagamentos. E aí, volto lá, ter um acordo muito bem estabelecido com a pessoa, não para tirar vantagens, mas para oferecer um serviço de maneira adequada. Então, contrato bem ajustado e tudo muito claro ali sobre como deve ser o atendimento. Vou pular aqui algumas partes. Ao psicólogo é vedado prática ou ser conivente com qualquer característica de negligência, induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Eu já vi eu vou continuar aqui, aí eu dou o exemplo. Utilizar ou fornecer conhecimento e a utilização de práticas psicológicas com instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Ou acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício legal da profissão de psicólogo ou qualquer atividade profissional. Então, vamos lá. Vou juntar aqui o item B e D. Já vi, e é bem comum, a pessoa não psicóloga, o que ela justifica? Estou contratando uma pessoa psicóloga, mas, teoricamente, ela vai alugar a sala. Vai alugar a minha sala, vai atender e vai me dar 50% do valor do atendimento que eu captar para ela. Isso é uma prática inadequada. Por quê? Não tem responsável técnico, a pessoa tem um vínculo com outra pessoa psicóloga e não é adequado.
E, normalmente, a pessoa ainda quer ver prontuário, quer ver documentação, pressiona para fazer documentação, pressiona para fazer atestado para apresentar no convênio, apressa a pessoa, cobra ali pela presença, cobra pelo horário, então cumpra tal horário. Tem um vínculo aí. Ah, não, mas eu só alugo a sala. Não, você está se associando a uma prática inadequada. Principalmente quando ela vem carregada de posicionamentos políticos, morais, ideológicos, religiosos. Então, é vedado. Essa parte vedada que, assim, ainda cabe uma certa discussão. Por quê? Não falamos de religião dentro da sessão? Falamos. Não da nossa, mas da pessoa atendida. O assunto é a pessoa que a gente atende. Então, existe uma diferença enorme. E aí é onde o pessoal se confunde, ou se confunde entre muitas aspas, porque muitas vezes são práticas inadequadas e claramente inadequadas, mas pouquíssimas pessoas realmente se confundem, principalmente por algumas questões técnicas de atuação, principalmente falando sobre relação terapêutica. Então, ultrapassam ali um limite, e aí comentam coisas que são inadequadas para a prática. Às vezes com boas intenções, mas, de novo, boas intenções não justificam uma prática inadequada. Vou segurar os exemplos aqui, mas de maneira geral. Qualquer fala que você usar, a gente pode gerar um impacto ali na vida da pessoa. E aí, se você não prestar atenção na sua fala, isso pode soar muito mal para uma pessoa. Às vezes uma frase assim, a pessoa fala sobre questões políticas, e você pode soltar uma risada, pode soltar uma fala, mostrando ali que desaprova a fala da pessoa. E às vezes a pessoa em atendimento vai provocar para que você fale alguma coisa, dê alguma opinião, e a gente precisa ter muita atenção com isso, para não cair nessas armadilhas. Não que a pessoa que esteja em atendimento seja maldosa, mas às vezes ela quer um retorno ali, de alguma coisa, quer um retorno porque está desesperada para entender alguma coisa. E aí pode perguntar: poxa, mas aquele partido lá fez tal coisa, o meu partido é assim, você não concorda? A armadilha está aí, porque a pessoa tá, está machucada, ou, nossa, mas não sei, dentro da minha religião, nunca pensei em passar por isso, né? E aí você revela a sua religião e fala alguma coisa. De novo, não é na maldade, nenhum dos lados, mas é desatenção. E isso pode ser perigoso. Aí depois a gente pode discutir em ambientes mais adequados. Casos isolados, casos específicos que levam a esse perigo. Porque falando aqui, nossa, mas está exagerando. Não, não estou. E aí, são muitas histórias de colegas que ouviram ou mesmo caíram nisso. Eu, em início de carreira também, com, com algumas falas, e aí, através de supervisão, conversas, fui ajustando a minha prática para uma prática um pouco melhor e ainda ser desenvolvida aí durante vários anos. Então, vamos lá. Por isso que eu, inclusive, muitos exemplos que eu estou dando aqui, eu não dei lá na aula. Então, tem coisas extras aqui.
prestar serviço ou vincular seu título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico, os procedimentos técnicos e meios não estejam regulados, aí é a parte vedada ainda, tá? Ou reconhecidos pela profissão. Psicólogo cristão, psicólogo constelador familiar, psicólogo reiki quântico. Não. Uma vez, um cara do Rio de Janeiro, o que ele fazia? Pegava um flyer comprido e dividia no meio, em duas cores. De um lado, psicólogo, fulano de tal, e do outro, coach, fulano de tal. Eram duas propagandas dele, divididas no meio. Essa pessoa teve o CRP cassado, mas também ele largou porque ganhava muito mais dinheiro no coach, né? Mas, assim, isso é muito perigoso. Então, precisamos ter cuidado como a gente divulga e não divulgar coisas que não fazem parte da nossa prática. Então, emitir documentos sem fundamentação em qualidade técnico-científica. A maioria das denúncias que chegam no CRP é por isso. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer aos seus serviços. Estabelecer com a pessoa atendida, família ou terceiros que tenham vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestados. Estou atendendo uma criança, e aí eu vou na cafeteria da mãe da criança e começo a papear sobre várias coisas. Inadequado. Isso não pode acontecer, não posso manter vínculos com pessoas e, e isso podendo interferir negativamente no atendimento. Então, tem um exemplo, mas não vou dar esse exemplo aqui. Apesar que eu acho que não tem nada aqui. Basicamente, e essa pessoa não foi denunciada porque a pessoa que passou por essa psicóloga em questão não quis denunciar e não quis passar os dados para que ela fosse denunciada por medo, mas basicamente a pessoa atendia a mãe e a filha. E, e aí, com a filha, a psicóloga ficava ameaçando de falar coisas para a mãe durante o atendimento. Então, fez a vida da pessoa um inferno. Não aparecia no atendimento, cobrava pela sessão, cobrava dobrado. Foram vários anos de sofrimento ali. E, e assim, e mantinha um vínculo esse vínculo com a mãe em questão começou a virar um vínculo de amizade, não de psicoterapia. Então, também a gente precisa tomar muito cuidado para não ultrapassar esse limite. Não vá assistir lá a série Falando a Real, né? Esqueci o nome em inglês, Skinny, não, alguma coisa assim, mas aquela série da Apple TV e achar que aquilo lá é prática adequada. Não, vou interferir diretamente na vida da pessoa, vou fazer amizade, vou colocar a pessoa para morar comigo. Mas é com boa intenção. Não. Cuidado para não ultrapassar esse vínculo. Vou pular essa parte. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Então, ofereça o serviço no tempo necessário. E aí, por isso, a importância de conversar sobre boas práticas. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens de outras, de qualquer forma, de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. A pessoa trabalha no iFood. E aí, todo mês, a pessoa paga o valor ali do mês e te dá um cupom do iFood.
Não pode. Ah, mas foi um presente. Você vai discutir muito bem na sua supervisão e com colegas, e talvez até com o CRP, se isso é uma prática adequada. E eu acho que eu estou completando 1 hora de, de. Não, 40 e poucos minutos. Pensei que já tinha 1 hora. Peraí. Pronto. Voltei aqui. Eu falei, é amador. Para mim, eu tinha começado aqui no horário, estava completando 1 hora. Mas está quase. Então, voltando aqui. Então, eu não posso receber coisas além dos meus honorários. Presente. Pessoa foi não sei aonde e te trouxe um presente. Assim, é de bom senso aceitar. Caso isolado. Caso específico. Mas você ficar pressionando, tá chegando meu aniversário, hein? O que você vai me dar de presente? Ou pedir ali empréstimo, ou dar empréstimo. Ou falar, tem um tal lugar que oferece um serviço tal, que eu acho que pode ser complementar, você me paga e eu pago lá a pessoa com desconto. Use o meu cupom aqui, de tal lugar. Estou vendendo coisas na Shopee. Compre aqui. Não, muito cuidado com isso. Ah, mas eu quero comprar o negócio da pessoa que eu atendo. Cuidado. Isso precisa ficar muito, 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 muito claro, que é, sei lá, às vezes por uma questão muito específica. A pessoa é a única no Brasil que vende tal coisa. Aí não tem para onde fugir. E coincidentemente ela é atendida por você, ou vende um negócio muito específico. Que fique claro, que fique bem estabelecido, que é uma negociação muito específica para algo muito específico. A pessoa é eletricista e estou precisando de um eletricista. Você não vai criar duplo vínculo com ela. Você não pode criar duplo vínculo. Eletricistas tem um monte. Não, mas a pessoa é muito boa, pelo que ela fala. Não, se ela fizer um serviço ruim ou der algum problema, você tem um problemaço na mão, que é o vínculo com a pessoa e o serviço mal feito. Então, você não precisa passar por isso. Então, presentes, normalmente, são isolados. Agora, toda semana, chocolatinho, vai, mas até discutir isso, tá, com a pessoa, para, sei lá, será que ela está sendo compelida ou é um gesto de carinho dela? E analisar esse gesto, para ver se não tem outras questões. Ah, o cupom do iFood. A menos que a pessoa seja CEO do iFood, da 99 Food, ou de qualquer outra empresa aí, a pessoa é dona de pizzaria. Toda semana vai mandar uma pizza para o seu consultório. Sim, não pode. Tem um ganho aí além dos honorários, não é um presente. Então, precisa ser discutido. Ah, mas um chocolatinho ali. Qualquer chocolate é caro. E tentativa de estabelecimento de vínculo aí precisa ser conversado, de verdade. Não é para deixar passar situações assim. E até para não misturar a relação. Essa aqui, receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviço. Sou um psicólogo, encaminho o paciente para você, mas eu quero 30% do valor desse encaminhamento. Não pode. Ah, mas não pode.
Se eu passei o paciente para você, você vai cuidar da questão financeira com a pessoa e vai receber o seu dinheiro integral. Eu não posso receber nada por isso. Ah, mas e as clínicas? As clínicas têm CRPJ registrado. E aí tem contrato com o valor do atendimento. É um combinado. Por isso, essas clínicas que temos por aí são tão difíceis de denunciar, porque elas não possuem CRPJ. E aí vai cair em um outro campo. E na hora que é investigada, a pessoa psicóloga que aceita trabalhar nessas condições, ela que será punida, porque a pessoa não vai ser punida pelo CRP, não vai ser impedida de fechar o espaço, mas todo mundo ali da psicologia vai responder por estar mostrando documentos e não garantindo a segurança dos documentos naquele local, ou está apresentando prontuários para as pessoas não psicólogas e não está respondendo ao responsável técnico dentro daquele local. E a pessoa dona ali do espaço vai falar, poxa, foi mal aí. Ela não vai te dar apoio. Certeza. Então, não caiam nessa. Ah, tô aqui na clínica da pessoa tal. Aqui na clínica do Cleito. Cleito falou que eu posso atender aqui no espaço e eu dou 30% para ele. Se eu não tenho CRPJ, não sou o responsável técnico, eu não designo alguém como responsável técnico e não crio o contrato, eu estou atuando de maneira incorreta e você também. Então, nós dois seremos punidos. Então, basicamente aqui, não se associar a instituições que não tenham os mesmos valores ou que estejam ali contra o código de ética da psicologia. Ao fixar o trabalho, remuneração pelo seu trabalho, então, prestar o melhor serviço possível, independente do valor ali combinado, atendimento de R$ 50, é o mesmo atendimento de R$ 500. Isso também vale para tempo. Então, a pessoa paga 50, é 30 minutos. A pessoa paga 100, são 60 minutos. Não. É o valor fixado pelo tempo do seu serviço e o que foi combinado. Ah, mas a pessoa só pode fazer 30 minutos. Você vai colocar o seu valor, a pessoa pode aceitar ou não, e você também precisa garantir a qualidade desse serviço. Você vai conseguir atender em 30 minutos? O seu serviço consegue ser prestado em 30 minutos? Você precisa garantir a sua qualidade técnica. Dentro aí de materiais cuja psicologia aceita na atuação. Porque a primeira pergunta que me vem é, e o corte lacaniano? É uma boa pergunta. Tá lá, a CRP aprova. A pessoa está fazendo o trabalho dela de maneira adequada? Então, não tem o que se discutir. Está dentro do corpo científico que o CRP aprova. Mas, se eu for cobrar R$ 20 de uma pessoa, eu vou e eu atendo por 60 minutos, eu vou atender essa pessoa por 60 minutos. Não vou reduzir o tempo. Deu uma bagunçada aqui. Então, sobre relacionamento com outros profissionais, artigo 6. Falar para as pessoas somente o necessário sobre o caso, garantindo o sigilo do atendimento. Mais para baixo vai ter uma questão aqui. Como eu falei, né? Se responsabilizará pelo encaminhamento da pessoa atendida, respeitar o sigilo, a menos que entre conflito e aí vai buscar o menor prejuízo. A pessoa vai se matar ou vai matar alguém? O que é o menor prejuízo? Quebrar o sigilo ou colocar a vida de alguém em risco? Quebra de sigilo sempre pelo menor prejuízo. Ah,
atendo adolescente que está bebendo. Você vai precisar avaliar muito bem qual é o menor risco. Porque se tiver quebra de sigilo, essa pessoa pode se sentir psicologicamente muito afetada. Mas, se ela está bebendo e se colocando em situações de perigo, você precisa garantir a segurança dessa pessoa. Por isso, uma discussão contínua. Então, não é arrumou uma briga na escola e não falou para os pais. Não, eu tenho que quebrar o sigilo aqui e falar para os pais para tomar cuidado. Não. Então, a pessoa fez tal coisa na escola, sei lá, mentiu numa prova ali, num trabalho. Tenho que falar para os pais. Não. Sempre o menor prejuízo. E isso é difícil de avaliar muitas vezes. De maneira geral, né? Quando envolve risco de vida para a própria pessoa ou para outras, quebra de sigilo. E avaliar muito bem isso, porque a pessoa chega, não sei, acho que passou um pensamento assim que, nossa, se um carro me atropelasse, eu não sentiria nada, eu acharia até bom. Opa, vamos quebrar o sigilo. E aí, também, é muito importante estudar leis, porque temos um negócio para preencher quando identificamos riscos de suicídio. Mas aula específica, isso aí é conteúdo que eu considero avançado, não é nem intermediário da prática clínica, porque aí vamos falar sobre leis. Então, lá no meu curso eu não estou nem perto disso, mas fica aí como uma promessa lá pela aula 30, 40. Então, um conteúdo mais avançado. E na quebra de sigilo também, só comentar o que for necessário. E, quando chamado de juízo, a depor deve prestar informações considerando o código de ética. E, quase finalizando, como eu falei, né, ó, página 14, as primeiras ali, textos, falando ali do livro, autores, antes de chegar na apresentação. É curtinho, dá para ler. Em caso de ter opção de trabalho psicólogo, quaisquer motivos, deverá zelar pelo destino dos arquivos confidenciais. Então, sempre lembrando, destruição de conteúdo depois de 5 anos e somos responsáveis por qualquer conteúdo produzido. E o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. Então, palo gráfico. Não, vou fazer a prova do Detran. Não, vem aqui, ó, treina aqui. Olha só, o teste é assim, o que eles aplicam lá no psicotécnico é isso. Você não vai fazer isso. Então, instrumentos e técnicas psicológicas. Aí é uma discussão mais profunda. Isso aqui também já é uma discussão. Eu estou facilitando o exercício da profissão, por isso montei o curso de maneira mais fechada, onde eu vou ter o controle de nome, sobrenome, e, e posso buscar ali a pessoa que está acessando o meu conteúdo. E no YouTube, algumas coisas eu pretendo não postar ou falar, para dar como exemplo sobre facilitar a prática psicológica. Então, muito cuidado com o que você divulga. Mas aqui no geral, instrumentos e técnicas psicológicas. Então, vou ensinar aqui a como fazer, como você pode fazer com as outras pessoas o tal exercício de tal abordagem. Não. E aí, por isso, até as aulas
lá do curso, elas são voltadas especificamente para profissionais da psicologia. Se uma pessoa leiga pegar isso aqui, ela não vai compreender porcaria nenhuma, não vai fazer sentido para ela, porque precisa de uma carga de conhecimento para as coisas se juntarem. Então, ela pode assistir, reassistir, ela não vai sair com conteúdo suficiente para conseguir atuar. E quem vai conseguir atuar? Quem já tem um conjunto de aprendizado ali da faculdade, ou que ainda está construindo aí, final de faculdade, e esteja já procurando algumas coisinhas. As coisas vão encaixar um pouquinho melhor, e isso vai facilitar a prática clínica. E não 7 passos para se tornar a pessoa psicóloga mais eficiente. Aí a pessoa lá, coach, assiste e vai conseguir seguir alguns macetes, usar algumas técnicas que não levam a lugar nenhum. O psicólogo promoverá publicamente seus serviços por quaisquer meios, individuais ou coletivos. Informará o seu nome completo, o CRP e o número de registro. Então, como você pode ver lá no meu slide, sempre tem ali o meu nome, meu título e o meu CRP 06, São Paulo, e o meu número de inscrição. Aqui, como eu estou apresentando o código de ética, né? Mas ainda tem ali no cantinho meu nome completo, que você pode consultar. E na capa do meu material também tem. Então, é uma apresentação só, não é algo solto. Então, nunca deixe de divulgar. Ah, fiz a postagem no Instagram. Nome completo e CRP e número do registro. Fará referência apenas a titulações ou qualificações profissionais que possua. O que é isso? Psicólogo clínico. Você tem formação em psicologia clínica? Se não tem, você não é uma pessoa psicóloga clínica. Por isso que eu coloco psicólogo. Minha formação é em atenção primária em saúde, então, saúde mental na atenção primária em saúde. É isso minha titulação. Não é psicólogo clínico. Doutor, mestre. Então, vou lá no carimbo. Inclusive carimbo, uma questão importante. Primeiro nome, abreviação, último nome. Logo, beleza. Mais carimbo, tudo registrado bonitinho, psicólogo. Se você não tem titulação em psicologia clínica. Ah, tem uma especialização em TCC. Não é psicologia clínica. Psicólogo TCC. Psicólogo psicanálise. Psicólogo psicodinâmica. Ou, não sei como colocar isso, mas não é psicologia clínica. Você só vai colocar a titulação que você tem. Então, mestre, doutor, especialista. Então, precisa até ver essa questão. Pior que eu fui no CRP ontem. E podia ter tirado essa duvidazinha. Próxima vez que eu for lá, tiro essa dúvida. Eu posso perguntar para mandar mensagem para algumas pessoas trabalhando no CRP. Facilita muito a minha vida. Corta caminho. Ou, no seu caso, você pode mandar e-mail para o seu CRP e, normalmente, o pessoal responde. Então, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, não fará previsão taxativa de resultado. Venha comigo e livre-se da ansiedade. Eu curo a depressão. Não fará isso. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais que a gente tem visto por aí.
Ah, mas a TCC não aprofunda o suficiente. Venha para a psicodinâmica. Ah, psicodinâmica é pseudociência. Venha para a TCC. Isso é uma prática inadequada e cabível de punição, de censura pública. Não procurar atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Sou especialista em nutrição. Especialistas em nutrição são pessoas nutricionistas. Tem alguma especialização na área de psicologia ou você fez alguma especialização em nutrição sem da psicologia? Você vai colocar no seu título. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. A psicologia, todo mundo precisa de um psicólogo. Se você não fizer psicoterapia, seu mundo vai cair. Isso não pode ser feito. E aí, questões disciplinares. Advertência, multa e censura pública e suspensão por até 30 dias ou cassação. Isso pode acontecer, inclusive, na faculdade. Então, pessoa ser impedida de se formar. Então, se você está aí no final da formação, muito cuidado com a sua prática aí no final. Não vai fazer que nem a pessoa que pediu dinheiro emprestado para paciente ali na clínica escola. Então, no geral, é isso. Então, 16 páginas, e aí, mais apresentações aqui sobre pessoas que construíram esse código de ética. Então, não, e acompanhem ali o Conselho Federal no YouTube, mande e-mail caso tenha alguma dúvida, mas aqui, vai na página 15, e as primeiras ali são 14 páginas, 13 páginas de conteúdo para você ler. Dá para ler uma vez por mês, para ter esse código de ética muito bem fixado na sua cabeça. Então, agradeço novamente aí o link. Então, só mirar a câmera, custa R$ 99, vale por um ano, e dá um preço super acessível. Eu quero produzir pelo menos 50 conteúdos até o final de 2026. Já temos 18. Temos, cadê? Até o 21. Pronto, falta gravar e lançar. E mais 2 aí prontos para começarem a ser produzidos. Então, não estou nem completando um terço do ano, já tenho aí 50% do conteúdo. Então, essa é a ideia, de produzir e compartilhar com vocês por um preço acessível um conteúdo de qualidade. Agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa, mande mensagem no Instagram ou entre em contato comigo através aqui do meu site. Então, até mais.